Pessoal, bom dia. Mais um webinar da Verity, hoje com um tema aí muito especial, que é a Equidac. Acredito que é um tema que está todo mundo bem curioso, bem atento, né? Agora falando de reforma tributária, a gente sabe que cada vez mais esses temas de homologações de crédito, né, vão sempre ficar muito forte. A gente vai ter uma jornada aí que vai ser muito importante a gente trazer essas possibilidades para os clientes e principalmente mostrar para eles que eles vão ter que homologar os créditos deles antes de entrar de vez a reforma. E a gente trouxe o Equidac, porque é uma ferramenta que ela, todo mundo que lida com tributário sabe que o estado de São Paulo ele é bem avançado referente a quando você vai pedir o ressarcimento do saldo credor do ICMS. Não que outros estados não sejam, mas a gente sabe que o estado de São Paulo, ele, desde o início dos tempos lá, ele já vem com a modalidade de CREDAC, que a gente vai passar um pouquinho, e, e sabemos como é a dificuldade da entrega, porque é uma obrigação acessória que você tem que entregar, então não é simplesmente vai lá, entrega um papel e quero o meu saldo, então é uma obrigação acessória, e a gente sabe como tem modalidades diferentes, né? Desde o simplificado quanto o custeio. Então, é um tema muito legal. É um tema que os escritórios vêm solicitando para a gente, né? Ajuda, sempre contando com o nosso time. Então, a gente trouxe esse webinar para mostrar, para demonstrar para vocês, né? E antes de apresentar minha palestrante, dar um recadinho para vocês. Sigam nossos canais. A gente está atualizando, nosso YouTube está com bastante conteúdo legal, bastante conteúdo técnico. Então, para aqueles que buscam mais conhecimento, outras ferramentas, outros temas, o nosso YouTube está com bastante webinars gravados. Esse mesmo vai para o nosso canal do YouTube, então não se preocupem com a gravação, não precisam solicitar por e-mail nem nada, vai estar no nosso canal do YouTube para vocês consultarem quando vocês quiserem, tá? Um ponto importante também, a gente tem o nosso canal também no Spotify, do nosso podcast, no YouTube também. Então, quem quiser assistir nosso podcast, sempre trazendo temas técnicos. E para quem é cliente nosso, tá? A gente tem o Verity Next, que, para quem é cliente, vai acontecer na semana que vem, na quarta-feira, que a gente tem sempre uma rodada de atualizações da ferramenta. E esse Verity Next vai ser muito legal, porque a gente vai trazer uma ferramenta, uma função nova para a ferramenta da reforma tributária. Nossa, né? Para a calculadora. Eu não vou dar spoiler, senão o pessoal aqui do Dev me mata, e aí eu vou arrumar briga interna, então não vai dar certo. Então, vou deixar para os clientes, então, na quarta-feira que vem, convido todos os clientes a participar do Verity Next. E para você que não é cliente, quer conhecer a gente, depois, durante o webinar, a gente a gente vai conversando, vai tirando as dúvidas de vocês. Antes de apresentar a Cíntia, um ponto importante, pessoal. Como eu vou ajudar a Cíntia nas respostas, e a ideia é ser uma conversa bem leve, então podem mandar suas dúvidas, fiquem super tranquilos, vão mandando no chat, e aí no final do webinar, a gente tira os momentos para ir respondendo as dúvidas que foram mandadas. Talvez tenha dúvidas que durante o treinamento já vão ser respondidas, a gente vai passando ou repete, não tem problema nenhum, mas vamos deixar isso combinado. Então, qualquer dúvida vocês mandam pelo chat, tá bom? E vamos lá, vamos apresentar a nossa palestrante do dia, né? A Cíntia. A Cíntia é fundadora da Exotex, tá? Ela tem mais de 20 anos de experiência em consultoria tributária, pessoal. Então a gente trouxe uma pessoa aí de peso para falar com vocês e assim, experiência com diversos setores. Então é agro, farmacêutica, indústria, varejo. Então fiquem tranquilos que ela já conhece bem esses nichos, né? E além disso, ela é especialista em impostos indiretos, planejamento tributário, compliance, regime especial, tá bom? Então, fiquem super tranquilos que hoje o tema vai ser bem legal para você que quer conhecer um pouco sobre ECREDAC, regime especial e tudo mais, tá? Além, né, de conhecer, de ser líder aí até do escritório dela, dessas ferramentas tecnológicas, como o ECREDAC, tá? Que é uma solução bem tecnológica. Além disso, ela é contadora formada pela PUCamp e tem pós em Direito Tributário pelo IBDT. E também
né? Não tinha como, ela atuou em grandes empresas, né? Então tem currículo de Big Four, da Fios, KPMG, PwC, Raizen, e se eu continuar lendo aqui, a gente vai ficar meia hora aqui no nosso webinar, tá bom? Sim, te agradeço pela presença, agradeço aí pelo tema, vou passar a palavra para você, fica super à vontade e vamos conversando. Bom, então bom dia pessoal, bom dia Fê. Antes de mais nada, eu queria te agradecer, né, tanto pela apresentação que você fez com relação à minha pessoa, quanto pelo convite de estar aqui com você hoje falando desse tema que é tão relevante. Hoje, então, como você disse, a gente vai falar desse tema que é urgente e estratégico, porque a gente está diante da maior reforma tributária que já houve das últimas décadas. E quem atua na área fiscal sabe que os detalhes vão fazer todas as diferenças no bolso da empresa, né? Um dos pontos que mais tem gerado dúvida no meu dia a dia, que as pessoas me perguntam, é que, putz, e o que, que vai acontecer com os créditos de ICMS quando esse novo sistema entrar em vigor? E aí pouca gente sabe, né, Fê? Mas esses créditos têm um prazo de validade. Então, se nada for feito, a partir de 2033, eles podem simplesmente virar poeira. Então, nosso papo de hoje é para entender um pouquinho o que está por vir, Fê. Eu preparei aqui Vou discorrer, né? Principalmente o que as empresas precisam fazer agora para não perder o valor lá na frente, tá? Então, só para deixar todo mundo, né, a par, né, do que seria essa reforma tributária, vai que tem alguém aqui que ainda não está tão ligado, né, no movimento, mas a reforma tributária ela já existe, ela é uma realidade, né? Era um projeto de lei que virou uma lei complementar em 2000, a número 214 de 2025 desse ano. Ela regulamentou então essa nova fase que vai começar a valer a partir do ano que vem, né? Para PIS e COFINS, por exemplo, passa a partir de 2026. Então, pessoal, o nosso sistema atual hoje, que a gente conhece, que é composto pelos impostos, o ICMS, o IPI, o PIS, a COFINS e o ISS, ele vai sair de cena. E no lugar desses tributos vão entrar o IVA dual, que é composto pelo CBS, que são as contribuições sobre bens e serviços, né? O CBS vem substituir o PIS e COFINS, e vai ser composto pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vem substituir o ISS e o ICMS. E sim, vai mudar muita coisa. Então, dentro desse patamar novo da reforma tributária, por exemplo, a base de cálculo dos tributos passa a ser por fora. O local de recolhimento que atualmente é feito onde está o estabelecimento que faz a operação, né? Vai ser agora, a cobrança vai ser feita no destino. E um dos pontos, para a gente aqui, né, por conta do nosso tema do webinar, que mais é relevante, é a forma de apuração dos créditos. Então, ela vai ser totalmente diferente. Dito isso, esse novo modelo, então, de créditos é chamado agora como um crédito financeiro. Por quê? Porque não vai mais depender de um monte de características que hoje a gente se depara, né? Ah, ele é essencial para a minha operação, essa matéria-prima que eu estou comprando, esse serviço que eu estou contratando, ele é essencial, ele tem contato direto com o meu produto, tudo isso tinha que um checklist para você ter certeza se você podia se apropriar daquele crédito hoje, né? Ou não. No modelo da reforma tributária, como o crédito ele é mais amplo, não é mais para você ter esse tipo de problema, tá? Então, a única coisa que vai acontecer é que o crédito vai ser financeiro, ou seja, a partir do momento que eu contrato um serviço de alguém ou que eu compro um produto, se aquele meu fornecedor recolheu o IBS e o CBS, eu já tenho direito ao crédito. Então, essa mudança a gente vai ter que se adaptar. Inclusive, um ponto assim, nada a ver, mas só para a gente ficar em alerta aqui, Fê, que surge também em várias discussões por conta de ter esse IVA por fora, né? Esse CBS, vamos falar, CBS, BS, por fora, o cálculo por fora. Quando a gente, eu e você, formos no supermercado comprar um shampoo, hoje a gente passa na gôndola e nosso shampoo custa R$ 28, o vidrinho. A gente vai para o caixa e a gente sabe que a hora que a menina apitar ele ali vai falar, total a pagar R$ 28, né? A senhora quer passar no débito ou crédito.
No sistema novo da reforma tributária, estão comentando aí, principalmente o nicho de supermercado, farmácia, enfim, aqueles que atendem o público final, no seguinte sentido. Quando então eu e o Felipe, em 2033, ou até agora, 2026, ano que vem, que já começa a mudar um pouquinho, formos até o supermercado na gôndola do shampoo, o preço que tá lá, de 28, vamos pensar que eles vão manter. O preço de 28 vai ser o mesmo de quando eu chegar no caixa? Ou quando eu chegar no caixa, a menina vai falar assim: deu R$ 35, débito ou crédito? Ou será que quando eu chegar ali na gôndola vai estar 28, livre de impostos, e já total a pagar tanto? Não sabemos. E isso, assim, até pode ser o total a pagar, porque como o imposto ele é recolhido no destino, quando eu estou num supermercado físico, ali não vai mudar o tributo. Mas se eu estou comprando pela internet, não sei como vai ser. Então, acho que essas empresas de e-commerce vão ter que investir bastante no sistema para poder colocar o preço final já na hora que eu estou simulando a minha compra, a depender da região que eu estou localizada, né? Então, assim, pode até parecer simples essa mudança, mas ela muda completamente a lógica de apuração dos créditos, da forma de identificar o preço final da mercadoria, enfim. Então, eu acho que, Fê, isso é essencial a gente já entender desde o Certeza. início, né? Para não ser pego de surpresa na transição e depois, quando já tiver totalmente implementada a reforma. Com certeza. E até um ponto também de atenção, falando de reforma, né? Eu concordo com você desse modelo de precificação. Eu acho que não vai ser mais o por dentro como é hoje, né? Eu É, acho que vai ser um modelo americano, né? Com o modelo americano, você tem um preço, quando chega na boca do caixa, ele é outro, né? é Não é outro, verdade. né? Ele agrega os impostos e tá tudo bem. Então, eu acho que vai ser realmente, o mercado vai ter que se moldar, né? E um ponto muito importante da reforma, na minha opinião também, é que a gente vem falando isso, até quem está acompanhando a gente sabe, acaba sendo até repetitivo algumas vezes, né? Mas a reforma a gente já notou que não é uma reforma só de sair imposto entre imposto, né? É uma reforma estrutural, até de mercado, até de, vamos dizer assim, de estrutura interna e externa. Então é uma reforma que não é à toa que a gente tem aí as alíquotas testes ocorrendo ano que vem, e Uhum. depois a gente tem uma mudança até 33. Então é um ponto muito importante, a formação de preço, como você mencionou agora, até ano que vem a gente já começa a pensar, né? Até porque as empresas que não estiverem cumprindo as obrigações acessórias vai ter que pagar aquele 1%, e quem estiver cumprindo vai poder decorrer de créditos, né, para abater dos impostos. Mas aí vem a pergunta, né? Será que quem está hoje, né, na linha de frente, será que está preparado para isso, né? É um bom ponto, e eu concordo com o seu. Eu acredito também que vai ser uma reformulação ali, principalmente varejo, Sim, né? sim. Principalmente indústria, e o e-commerce, eu fico imaginando que vai ser igual quando você vai comprar um produto e você calcula o frete, né? Isso! Eu fico imaginando que eu acho que vai Eu ser também. assim: você coloca o seu CEP lá, ele já É, faz o cálculo do imposto e já te devolve, né? é. Então mas assim, né? Vai ser uma coisa que todo mundo vai aprender junto, né? Todo mundo, estamos todo mundo no mesmo patamar, no mesmo sofrimento, né, Fê? Exatamente. A gente está num barco. A gente não sabe se vai afundar ou se vai chegar no destino, mas a gente está no barco. Eu espero chegar no destino, Felipe. Ai, meu Exato. Deus. Ó, então vamos entrar no nosso tema maravilhoso. Adoro falar sobre a Ecredac, né? Então eu vou falar um pouquinho como que a Ecredac funciona hoje, né? E depois o que que vai acontecer, quais os impactos da reforma no crédito acumulado de ICMS. Então, começando pelo básico, né? O Ecredac, para quem não sabe, que está aqui conosco, é um sistema do governo de São Paulo que permite que as empresas que estão aqui, que acumulam créditos de ICMS, ou seja, aquelas que têm saldo credor quando fecha o mês constante, possam aproveitar desse saldo, tá? Então, esse Ecredac ele foi criado para dar saída a créditos, por exemplo, que surgem quando as empresas pagam imposto na entrada e não tem um débito na saída. Por exemplo, gente, para ficar mais prático aqui.
Você tem uma empresa que compra tudo aqui no nacional, a grande parte de produtos nacional, e aí ela tem uma preponderância de exportação. Exportação é imune, logo você vai ter um saldo credor quando você fechar um mês, no outro mês de novo, no outro mês de novo, e assim você vai acumulando crédito CMS. Você pode acumular porque você tem uma operação de saída com isenção e que permite a manutenção integral do crédito. Ou que você tem uma saída que tem a redução de base, como é o caso de quem comercializa ou industrializa produtos do convênio 52, máquinas, equipamentos agrícolas e tudo mais. Ou ainda, puxa, não tenho nada disso, Cíntia, eu não tenho. A minha operação não tem isenção, não tem redução de base, eu não exporto, não tem diferimento, não tem nada disso. Mas você está no estado de São Paulo e faz a maior parte das suas operações são com outros estados. Então, na hora que você fecha a sua apuração, você acumula crédito. Porque se você tem todas as entradas tributadas a 18%, que são seus créditos, e depois faz vendas para os outros estados que vão ter alíquotas diversificadas, então vai sair a 7, a 4, a 12, um menos o outro, você vai também acumular crédito. Esse tipo de empresa que gera crédito CMS, ela tem a opção, quando ela está localizada aqui no estado de São Paulo, a pleitear esse acúmulo do crédito de duas formas que o governo do estado de São Paulo nos dá hoje, né? A forma simplificada é chamado cálculo, arquivo simplificado, ou a forma via custeio. É uma outra metodologia que o Estado permite também que o contribuinte apure esses créditos. Lembrando sempre, né, Fê, que às vezes surge dúvida, a empresa entra em contato aqui com a gente e fala: eu tô com saldo credor. Eu tenho aqui 7 milhões, né, de saldo credor. Ah, exagerei, Felipe. Vamos num exemplo mais prático. Eu tô aqui com 1 milhão de crédito. Cíntia, você faz o Ecredac para mim? Calma, gente. Às vezes, aquele seu saldo de 1 milhão não é o acumulado, é o seu saldo credor. Quando a gente passa aqui para validar se de fato tem um acúmulo, a gente pode se deparar que não tem nada de crédito acumulado. O que é isso, então, que eu tenho aqui que eu não entendo? Você tem estoque, né? Você não comercializou ainda, ou então você pode estar fazendo uma operação que a gente chama aqui, que não pode, né? Que a gente sabe que é vendendo meia nota. Então você entra com a nota inteira, com o custo inteiro, com o crédito inteiro, e depois você vende mais barato. Você vai ficar com um saldo credor ali, mas aquele saldo é o chamado pelo mercado como o saldo podre, que te coloca inclusive em risco. Então, o saldo, o crédito acumulado, nada mais é que um pedaço, uma parcela do seu saldo credor, tá? Para isso, precisa ter uma apuração, para a gente então saber quanto daquele seu saldo credor é acumulado. Então, voltando, né, o estado de São Paulo, ele te dá duas opções de cálculo, tanto o modelo simplificado quanto o modelo custeio. A diferença entre eles, sim, no modelo simplificado, que facilita a vida do contribuinte e também do fiscal na hora de homologar os seus créditos, tem algumas limitações. Então, o modelo simplificado, quando eu estou apurando, e a apuração sempre é mensal, para demonstrar para o fisco quanto é o acumulado daquele mês, naquele modelo simplificado, o contribuinte ele está limitado ao pedido de até 10 mil FESPs por mês, tá? Eu calculo de uma forma agrupada, então eu junto alguns CFOPs ali, a movimentação de alguns CFOPs, eu vou chegar num IVA, e esse IVA eu vou usar o meu ou o que a própria Secretaria da Fazenda publica, né, via o comunicado CAT 8 de 2010, pasmem, é antigo, mas é esse mesmo, o que for maior. Então, eu apurei o meu IVA, deu 0,89. Eu olho o meu KNAI nesse comunicado CAT, ele dá 1,13, eu vou ter que utilizar 1,13, é sempre o maior. E eu vou apurar também o meu percentual médio de créditos, que também é apurado de uma forma aglutinada via CFOPs ali, que a própria portaria CAT 207 traz como requisito para fazer esse cálculo modelo simplificado. Vantagem do modelo simplificado, não exige que a empresa tenha um sistema de custo, né? A maioria não tem, ou então é meio furado, porque ele é um custo voltado para a parte produtiva ou financeira, não é um custo que atende a parte fiscal, e aí começa o imbróglio e a pessoa, no modelo simplificado, isso não faz a menor diferença.
Vantagens por estar fazendo simplificado. O seu deferimento dos pedidos que você vai pedir para ser homologado vão ser mais rápidos, tá? Justamente porque quem analisa os seus pedidos é a delegacia da sua região. Então, é o posto fiscal, em outras palavras, que atende a sua empresa ali. Ah, eu estou na região de Ribeirão Preto, vai ser a delegacia ali, o posto fiscal de Ribeirão Preto. No modelo custeio, quem vai analisar os seus pedidos, o arquivo que você transmitiu demonstrando o seu acúmulo de crédito, já é um núcleo especializado do crédito acumulado que fica em São Paulo. Então, não é mais a sua delegacia que vai auditar aquilo. E ele é um arquivo muito mais robusto, em outras palavras, muito mais difícil de ser elaborado, de ser depois. Como é que eu vou falar, Felipe? Quando questionado na hora da homologação pelo departamento fiscal ali da Fazenda, tem que ter uma rastreabilidade muito boa, né, para você explicar tudo por Exatamente. quê. Por quê? No modelo de custeio, você não tem o limite. Então, apurei o crédito daquele meu mês. Deu 1.500.000. Se for no modelo de custeio, eu vou me pedir 1.500.000 para o fisco. Se for o modelo simplificado, eu vou estar limitado a 300 e poucos mil reais, que é a tal das 10.000 FESPs, tá? Em contrapartida, embora ele não tenha limite, tem todas esses percalços que o contribuinte pode se deparar depois que fizer o protocolo, na questão de ter efetivamente um sistema de custo robusto, consistente com entradas e saídas daquele mês. Então, assim, putz, fiz a venda, a minha venda já foi computada dentro do meu sistema de custo que vai alimentar o meu modelo de custeio do pedido do crédito acumulado ou não? Eu fiz a nota no dia 31 hoje, hein? Preciso bater meta de faturamento, a gente sabe que isso existe. E aí eu emito todas as notas da minha empresa hoje de venda, mas o estoque só vai ser baixado durante a semana que vem, né? Ou então o cliente pede para eu entregar só daqui 10 dias. Então descasa. Eu acabo informando no meu arquivo do mês de julho que eu tive determinadas vendas, e quando eu vou demonstrar numa ficha lá do modelo custeio, que é o meu estoque, ainda a minha mercadoria pode ser que esteja lá. Então, daí eu vou ter que ter arquivos, sistemas paralelos, que eu já dou baixa aqui, mas a realidade não dei ainda, para poder operacionalizar o modelo do custeio. Então, assim, na prática, o modelo custeio é usado para aquelas empresas que acumulam muitos créditos mensais, né? Na casa de mais de 12 milhões por mês. Vamos pensar assim. Aquela que acumulou no ano até uns 8, 10 milhões, o simplificado atende, porque ele vai desovar lá uns 7, 8 milhões no ano. Então, você desova quase tudo. Outra coisa importante de se falar aqui, Fê, é que o modelo, uma vez que a empresa opta por fazer o modelo custeio, ela nunca mais, em hipótese alguma, vai poder fazer um simplificado na vida. Já o inverso é possível. Se eu tô no modelo simplificado, tá me atendendo, aí de repente explodi de vendas, mudei meu mercado de trabalho, coloquei um produto diferente e vou começar a acumular pra caramba. O simplificado não vai mais me satisfazer aqui, não vai me ajudar. Aí eu posso migrar para o custeio, mas de novo migrei para o custeio, nunca mais volto para o simplificado. Então é o caminho sem volta, deve ser também bem estruturado dentro da empresa, porque nem todos conseguem montar o modelo custeio. Então, se hoje a empresa tem um profissional que consegue fazer o cálculo e entregar, ano que vem a pessoa pede a conta, o próximo que entra não sabe operacionalizar, tem o sistema aqui, mas não sabe. Ou tem, tá tudo mapeado aqui. Fiz, por exemplo, como que o SAP desenvolvi essa ferramenta e funciona, beleza. Aí eu começo a trabalhar lá e não sei fazer, eu custeio. Mas tá gerando, eu aperto ali o botãozinho e sai, e eu entrego o meu arquivinho. A hora que vem a pergunta, esse profissional não vai saber explicar para o fiscal por que que tava tantos reais de crédito na ficha tal de energia elétrica. Me explica por quê que esse crédito de energia elétrica, que está atrelado ao produto ABC e não ao D, foi tomado nessa proporção. Então, não adianta só saber fazer o arquivo, tem que saber o que vai ser informado no arquivo, né? O conteúdo que está lá, a qualidade da informação. Tanto no custeio quanto no simplificado também, tá, Fê? Exato. E até um ponto, eu acho, assim, essencial que você falou logo no início dos famosos créditos podres, porque às vezes, pessoal,
Vocês vão olhar um trabalho, o cliente te passa um arquivo SPED, e aí você vê um saldo credor de 7 milhões. Aí você fala assim, meu Deus, estourei no norte, vou fazer uma proposta de 5% para fechar logo esse trabalho e vou embora. Só que acontece, isso que a Cintia mencionou é muito importante, pessoal. Sempre entendam o motivo do saldo credor. Sempre analisam, não é porque ele tem um saldo acumulado que está correto, igual ela mencionou. Eu já vi casos que ele tinha 7 milhões de saldo acumulado, porque ele comprou um estoque gigantesco no início do ano, e durante o ano ele ia vendendo. Então, o que que ele fez? Ele comprou um saldo de 2 anos, manteve no estoque, porque os produtos dele não deterioravam, vamos falar assim. Então ele tinha um saldo de 2 anos e ele ia vendendo. Se o inventário dele fosse cíclico, vamos chamar assim, ele não tinha saldo credor. Porque ele ia netando a operação. Então, ou tem muita gente que às vezes eu vejo, não vê o saldo credor e já vai direto no ECREDAC. Só que você vai conseguir fazer a CREDAC? Talvez eu acho que vai, mas depois o físico vai te questionar uma série de coisas. E o do custeio, a Cintia também foi cirúrgica no que ela mencionou. O custeio, também muita gente, Cintia, vem perguntar para mim, Felipe, mas a empresa tem o custo redondinho. A empresa tem aqui, o custo dela aqui tem um setor só de custos dentro da empresa. Perfeito, pessoal, mas lembrando que não é o custo da empresa, é um custo que o Estado de São Paulo exige que você cumpra. Então, é o olhar, é o jeito que ele quer que você veja o custo da empresa, que nem sempre bate com o custo contábil. Então, você pode ver grandes empresas, às vezes você vê grandes empresas mesmo, inclusive acredito que muita gente tem essa marca, tem até tênis dessa marca, é, ela tem que se adequar inteira para fazer o ECADAC, não porque ela não é uma empresa regulada, ela é, só que o Estado de São Paulo exige que seja entregue daquela forma, daquela maneira. E muitas vezes um projeto de ECADAC, pessoal, demora meses até anos para ser entregue, porque nem todas as informações estão tão claras, você tem que se adaptar ao modelo. Né? Sim. Então, eu acho muito importante, eu acho muito importante os pontos que você colocou de atenção para esses dois trabalhos, porque eu também sou muito. Eu sempre, quando vejo um saldo credor, sempre me dá um alerta. Falo assim, Sim. será que. Por que esse saldo credor? Né? Vamos entender esse saldo credor. Tem uma etapa antes muito importante, né? E principalmente a etapa de quando você vai encaixar o cliente, porque é igual você mencionou, às vezes você vai direto para um custeio, porque você fala assim, meu, 10 milhões, eu quero pegar o custeio porque eu quero ganhar o honorário em cima disso. E você tem esse pênalti de, tá bom, optou pelo custeio, nunca mais você vai pelo simplificado. E muitas vezes o simplificado estava te dando 8 milhões. É, exatamente. Já estava te. Como é que eu vou falar, meu Deus? Remunerando, estava te Isso. atendendo, você estava tendo Isso. um cliente fixo mensal, porque lembrando que Ecoidac, acho que a Cintia até pode falar melhor do que a gente, é trabalho recorrente. Depois que você faz um bom trabalho dentro da empresa, vira um mensal para você, né, Cintia? Acredito. Sim, sim, isso mesmo. A gente sempre faz um contrato pegando o extemporâneo, né? E depois o mensal, como se estivesse entregando um SPED na prática, né? Show. Ô Fê, acho que é importante também aqui falar, né? Ah, mas bacana, tem um saldo credor. Ah, vamos fazer a Credac, mas vou fazer o quê depois que tiver? Onde que eu uso isso? Que também é outra pergunta. Mas eu vou usar onde? Por que que eu vou pedir? Por que que eu vou cutucar o Estado? A maioria dos clientes não gosta de cutucar o Estado. Eles gostam de pedir ressarcimento de PIS, de COFINS, né? Que estão mexendo lá com a Receita Federal. Que, segundo todos eles, ela é mais amena, ela nem aparece, ela nem fiscaliza. O Estado, sim, gente, aqui é importante, tá? Também vou aproveitar o webinar, vamos deixar bem claro para todo mundo aqui, Felipe, que aquela empresa que acumula crédito, e que se o crédito é bom, como a gente está colocando aqui, então para isso a gente vai fazer uma auditoria nesse crédito, vai entender de onde vem, se tem nota fiscal que suporta, se essa nota fiscal que originou o registro daquele crédito é uma nota fiscal idônea, né? Porque tem operações que não existe, é só uma nota fria ali. O Estado pega.
Ele pega isso, gente, porque ele tem cruzamentos, ele tem a base inteira do XML. Ele sabe que aquela nota não teve conhecimento de transporte atrelado, ou se teve o conhecimento de transporte, aquele transporte não passou naqueles radares, sabe, que tem durante o percurso, porque ele consegue acompanhar. Então, uma vez que a empresa acumula crédito, o crédito é saudável, cara, percam esse medo do Estado. O Estado tinha, sim, um, um, um comportamento que era que traumatizou muitos contribuintes, muitos empresários, que era, ele vai chegar na minha empresa, ele vai lavrar um auto de infração. Ele só tá vindo aqui para bater a meta do ano dele. Ele tem que lavrar auto de infração. Sim, é verdade. Lá no passado é verdade. Os fiscais não tinham, eles não tinham a orientação para instruir o contribuinte. Eles tinham me ajuda aqui, Felipe. É, o dia a Na dia dele. verdade, é, Eles não sei canetavam. A verdade é essa. eu não sei, até hoje eu fico na dúvida se era uma meta, É, se eles tinham que cumprir, se era exigência do próprio Cefaz mesmo para os auditores, é, mas eu sei que geralmente, antigamente, né, até na época que, eu lembro na época que quando eu trabalhava em auditoria e chegava um fiscal, a gente sempre ia lá, dava suporte, e eu lembro que a gente saía correndo até dos livros. é. Por mais que eu tenho Eu essa não cara de suporto novinho, mas eu sou da época dos livros. A gente também. corria atrás dos livros para entregar para os fiscais, né? E era É. muito importante. Daí eu lembro que sempre dava um modelo, tinha um modelo, o livro modelo 7, não, nossa, agora eu não vou O lembrar. Eu lembro que tinha um termo de livro, ocorrência? que era o termo de corrente, e você nunca achava esse Não, livro. nunca. Tava sempre Você no nunca achava. contador. Você nunca achava esse livro, você É. saía correndo atrás, mas enfim, eu lembro que eles. É um livro modelo 6. É. Você nunca achava esse livro. E assim, sempre era péssimo quando vinha a auditoria do fisco, porque ele encontrava pelo em ovo, assim, ele ia, Sim. o cara passava o dia inteiro lá, quando não, ele voltava no outro dia, até passar por tudo. E era muito difícil tudo, porque na época eram processos muito manuais, né? Não tinha as tecnologias que temos hoje, que você consegue fazer 1 giga de nota ao mesmo tempo, né? Aham. Então, eu acredito eu acho que eu concordo com o Luciano que ele colocou, era a meta de arrecadação. Eu também acho. Eu sei que era um inferno mesmo, só que aconteceu, os empresários, eles ficaram com essa marca, né? Porque a primeira impressão é aquela que fica. Então, eles têm medo do Estado hoje. Às vezes está lá com 10 milhões de saldo credor, que você fala, deixa eu ver aqui. Tem acúmulo aqui, tem uns 8 de acumulado. Mas eu não quero pedir. Eu não quero pedir porque o fiscal vai vir aqui e vai mesmo, gente. Como é que funciona? Eles têm um checklist que eles têm que fazer, é um roteiro. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui nosso cliente, a gente conquistou um cliente, e a gente fez uma auditoria do crédito. A gente fez uma auditoria que até o próprio sistema aqui, fazendo uma propaganda da Verity, faz, que é me dê todos os XMLs, todos, o cliente precisa dar, obviamente. Ele me dá todos os XMLs, eu rodo na ferramenta e vejo se todos foram escriturados no SPED. Ali a gente já pega, putz, esse aqui não está escriturado. E aí vamos retificar o SPED antes de entrar com o pedido, então. Então a gente faz uma auditoria por amostragem, obviamente, senão a gente nunca vai acabar nenhum cliente, dos itens mais relevantes, volumetria, para garantir que está uma escrituração saudável. A partir desse momento, a gente faz o cálculo e protocola o pedido. Muito bem. Protocolado o pedido, vai acender uma luzinha dentro da Secretaria da Fazenda, porque nosso pedido vai entrar lá no hall. E aí vai ser sorteado por um fiscal, né? Se for simplificado, alguém da própria delegacia que te atende. Aí caiu lá o delegado lá dentro, que a gente acompanha tudo via CIPET hoje, então a gente também pode acompanhar. Antigamente era mais difícil, que tinha que ir até o posto para pedir acesso ao processo para ficar folheando, vendo se tinha movimento. Hoje não. A secretaria disponibiliza um link e a gente vai acompanhando tudo o que está acontecendo ali. Então, bateu ali, a delegada abre uma notificação que a gente acompanha e delega para um auditor fiscal, primeiramente, visitar a empresa para ver se ela existe, se ela está estabelecida naquele endereço, que ela está aberta no cartão CNPJ e no CADESP. Aí ele vai lá para ver se tem.
Segundo, ela pergunta assim, ó, vai lá para ver 3 coisas. É sempre 3 coisas. Vê se ela existe. Veja se ela faz essa operação que está no KNAI, ou seja, se o KNAI dela é adequado com a operação que ela pratica de fato. E terceiro, verifique então, por exemplo, nesse caso, que o arquivo do pedido diz que ela está acumulando porque ela tem saídas diferidas, né? Sei lá, ela vende pallets. Verifica se ela fabrica pallets. Então ele vai lá e quando ele volta, ele fala assim: ele formaliza e fica no CIPET. Olha, delegada, eu fui até a empresa e constatei que ela é existente no local, que ela tem a fabricação de pallet sim, então, portanto, o KNAI está adequado, e que ela acumula segundo o artigo 327 alguma coisa, que é o do pallets ali, com diferimento. Pronto. Essa é a primeira etapa. Vai acontecer isso? Vai. Quando é a primeira vez que uma empresa pede crédito, vai acontecer isso. Seja modelo simplificado ou modelo custeio. Muito bem. Feita essa etapa de fiscalização, vamos falar assim, bem simples, ele vem para os cálculos, ele vem daí para o documental. Então, antes de chegar na sua empresa, ele já vai gerar lá no sistema dele o cruzamento de XML que foi entregue no SPED. Se o SPED está falando a mesma coisa que as GIAs, né, antigas, que é falando que agora quase ninguém mais entrega a GIA, mas considerando que a gente pode ter aqui, pessoal, um cliente que nós vamos trabalhar nos últimos 5 anos dele, lá atrás ele tinha GIA. Então, a GIA tem que estar consistente com o SPED. Se eu falei que eu tive um movimento de saída de 3 milhões naquele mês na GIA, no CFOP 6.903, né, remessa para industrialização, lá no meu SPED eu tenho que ter nota 6.903 do mesmo montante, tá? Então, tem que bater na vírgula. Se não bate, vem via CPET um comunicado, aí que tá a diferença agora. Vem um comunicado pedindo, esclareça por que tem essa diferença. Aí você vai falar assim, putz, caramba, eu não tomei esse cuidado para o meu cliente, não fiz esse cruzamento antes e, putz, é verdade. Algumas notas ele não escriturou, ou no SPED, ou ele não escriturou na GIA, por exemplo. Então, vou lá e respondo para o fiscal, olha, a GIA estava incompleta, eu retifiquei, agora ela é coerente. Beleza, ele aceita. Ele volta e depois ele defere o seu pedido. Olha, tinha notas não escrituradas. Como ele não abriu uma fiscalização, ele está só na notificação pedindo para você esclarecer. Você pode, inclusive, já corrigir e falar: olha, tinha notas não escrituradas, são essas daqui. E eu lancei no SPED, agora eles estão consistentes. E o crédito segue, tá? Maravilhoso. Pode ser, e na maioria das vezes, é deferido os nossos pedidos a título precário. O que é isso? O fisco libera o nosso pedido agora, mas ele tem 5 anos para fiscalizar aqueles créditos que a gente está pedindo, tá bom? Então, durante esses 5 anos, ele pode sim abrir uma fiscalização. Como funciona hoje a fiscalização? Se eu identifico que eu não tinha escriturado aquelas notas no meu SPED, eu não posso mais alterar por mim mesma. Tá aberto, ele tá olhando. Então eu comunico ele de que aquelas notas elas não foram escrituradas, e aí você já fala assim: ele vai me lavrar um auto de infração. Pode, ele pode, porque tem previsão legal que ele pode lavrar. Mas a postura dos fiscais hoje é de orientação. Então, o que eles fazem? Que eu vejo aqui na prática, tá? Então, ele tá com a fiscalização aberta. A gente respondeu e identificou mesmo que tinha erros na nossa escrita. Ele devolve pra gente e fala assim, e a gente pede daí no prazo. Você me deixa? Eu posso regulamentar? Regularizar? Aí ele volta e fala: você tem 10 dias para fazer as correções e me apresentar os arquivos novos. Então ele não sai mais autuando, tá bom, gente? Agora, obviamente que se você é uma empresa que tem uma classificação dos nos conformes, que é uma notinha que o Estado dá para você, D, provavelmente você não vai ter esse espaço para correção, ele vai te autuar, porque você já tem uma nota ruim. Essa nota dos nos conformes é dada utilizando alguns critérios. Então, por exemplo, um dos critérios é de adesão. O meu SPED fala a mesma coisa da minha GIA? Fala. Então, ok. Vou tirar a nota A nesse quesito. O outro é de, acho que é aderência que eles falam, que é de pagamento. Então, eu apurei que eu tinha 5 mil reais de ICMS-ST para pagar. Eu paguei, que a GIA demonstra ali se houve agar recolhida. Paguei. Então, eu tenho nota A.
Eu entrego os meus SPEDs dentro do prazo. Putz, olha, faço tudo direitinho, Fê. Eu pago quando eu apuro. Minha GIA tá igualzinho o meu SPED, só que eu entrego toda vez. O meu escritório contábil acaba entregando o meu SPED, em vez de ser no dia 20 do mês subsequente, ele confunde com o EFD de PIS e COFINS e entrega meu SPED fiscal 60 dias depois. Então, minha nota nos conformes vai cair. Porque se eu entrego, mas entrego em atraso, cai. Então, clientes que têm a nota A mais A, eles tendem a ter os pedidos de créditos acumulados liberados mais rápido, deferidos mais rápido, porque o fisco confia naquela escrituração, do que quem tem C, D e o E esquece, tá? Esquece, você vai estar com a sua inscrição cassada. Mas falei, Felipe do céu, vamos correr 1h06 e não disse para que eu posso usar esses pedidos, esses créditos que vão estar uma vez homologados. Uma vez homologados e disponível para que eu possa utilizar, eu empresa, o que eu posso fazer? Eu posso comprar matéria-prima, sempre de fornecedores localizados no estado de São Paulo, tá? Eu posso comprar matéria-prima, material intermediário, material de embalagem, mercadoria para revenda, se o meu fornecedor aceitar receber em crédito, então ele é um cara que apura débito, ele paga todo mês ICMS, e ele vai topar receber meu crédito, entendeu? Para ele é como se fosse um dinheiro mesmo. Ele economiza no fluxo de caixa e acaba fazendo a venda. E eu, em contrapartida, que teria que pagar aquelas mercadorias em cash, vou usar o meu crédito. Então, eu também ganho no fluxo de caixa. Eu posso liquidar débitos inscritos meus ou não. Eu posso liquidar débitos de terceiros. O cara está devendo imposto, eu posso pagar, posso transferir para ele. Eu posso transferir esse valor de crédito acumulado para uma empresa não interdependente, né? Eu posso, o que mais que eu posso? Fê? Comprar alguns ativos imobilizados, tem uma relação ali. Eu posso pagar ICMS de importação. Se eu sou uma empresa que importo e estou sempre desembaraçando e tenho saldo credor, meu Deus, vamos homologar. Porque na hora de pagar o ICMS do desembaraço, eu vou usar o crédito que está homologado. Ou seja, gente, esses créditos não vão mais ficar parados em papel, né? Você vai poder pegar o seu caixa, que hoje você mexe nele, e investir na sua empresa. Então, melhora tudo, tá? Isso que eu ia O que falar. Eu acho que, na minha opinião, eu sempre é um ponto importante, né? Pelo menos Uhum. quando vou pensar em equidar, que é entender o saldo credor, como a gente falou, primeira etapa. Pra você ver, né? Não é um trabalho simples, né? Não é só Não é. simplesmente ver o saldo ali, né? É entender o saldo, né? Olhar as obrigações acessórias. Isso tudo, gente, é a etapa antes de solicitar, tá? Então não pense que é só apertar o botão e sair a mágica. Então você tem que entender o saldo, olhar como é que tá as obrigações acessórias e principalmente esse ponto, como ele vai utilizar. Porque a pior coisa é você pedir um ECADA que for homologado e aí você não tem para onde correr. Você Não não tem de tem como, vender. não tem para onde vender. E se você fez uma proposta amarrada que os seus honorários são de acordo com o caixa, quando ele usufrui esse benefício, você vai ficar um bom tempo sem receber aí. Sim. E eu sempre falo que se o cliente tem importação, optem pela importação, pagar o ICMS da entrada lá da importação, porque ele é muito simples, ele amarra na própria DI, eu acho que é quase que imediato, né, quando você amarra lá, né? É na hora, é. Quando você vai pagar fornecedor, geralmente 5 dias já tem lá a transação, e 10 dias o cara Tudo dá o aceite, já bonitinho. foi também, dentro do próprio mês. Outra coisa, Felipe, que antigamente não podia, e que a Secretaria do Estado de São Paulo ampliou, e aí, putz, foi um mar de rosas, era assim: olha, eu tenho um saldo credor, foi homologado, eu pedi, foi homologado, mas eu não posso pagar débitos. Não podia, né? E de terceiros, principalmente, não podia. Então, agora abriu o leque, eu posso pagar débitos de terceiro e eu posso, por exemplo, amortizar de um parcelamento meu. Às vezes vai ter o público aqui nos assistindo e vai falar: Meu Deus, mas como que pode uma empresa que tem saldo credor ter um débito de CMS? Tem sim, de um auto de infração lavrado, por exemplo. Foi autuado lá no passado. Tá lá 10 milhões, né, de auto de infração para pagar. Já está inscrito, o cara entrou num parcelamento. Ele pode usar esse ECREDAC para amortizar o parcelamento dele. Então, assim, é muito legal. Tem que a empresa que tem saldo credor, ela precisa de um profissional que debruce sobre isso para tratar esse tema, tá? Ele merece atenção. Aí
indo para o que mais nos interessa aqui, eu acredito, que é a grande pergunta, putz, com a reforma tributária, esse ECREDAC vai acabar? Cara, eu diria honestamente que sim. Ele vai deixar de existir, até porque o ICMS em 2033 deixa de existir, né? Ele passa a ser o IBS. E como o ECREDAC está totalmente atrelado ao ICMS, não faz sentido ter esse modelo tributário de ECREDAC, né? Então, assim, a transação do ICMS vai começar em 29. O do PIS que eu fiz começa ano que vem, 26. O do ICMS começa em 29. Ele é escalonado e termina em 32. 33 já está extinto. Já está o novo modelo. Desaparece o ICMS, inclusive vai desaparecer então o ECREDAC. Não dá para a gente, Fê, cravar como é que vai ser o procedimento novo, porque a legislação ainda não foi construída, tá? Mas tem três coisas que a gente já pode afirmar aqui com segurança. O modelo atual, como a gente conhece hoje, como eu disse, vai perder totalmente sentido. Os créditos acumulados que não forem aproveitados a tempo podem sim ser perdidos. E qualquer erro documental nesse processo, como uma nota fiscal emitida errada, um cadastro inconsistente, uma falha na minha apuração, deixei crédito passar ou tomei crédito que não podia, pode significar um prejuízo definitivo para a minha empresa. Então, hoje, existe uma oportunidade, tem uma janela aqui para a gente trabalhar, mas tem um prazo para a gente ter que trabalhar e a gente tem que ter isso, tem que ter, cada mês conta para a gente, né? Tem um negócio aqui, Felipe, que ninguém tá se atentando, cara. E que isso é, nossa, cara, isso é muito importante. É um projeto de lei complementar que tá lá já no Senado para ser aprovado, já tá lá na frente. É o projeto de lei 108 de 2024. Esse cara, esse projeto, ele foi feito exclusivamente para tratar do IBS. Lembram, gente? IBS, Imposto, ICMS e ISS, Guerra Fiscal. Quem que está dominando isso que está sendo substituído? Prefeituras e Estado. Esse é um projeto que trata especificamente desse tributo, do IBS. Ele já começa esse projeto de lei falando dos créditos acumulados, empresas que vão ter créditos acumulados até 31 de dezembro de 32, quando acaba. Então, aqueles valores apropriados como créditos, Fê, e que não foram compensados e nem utilizados pelo contribuinte até 31 de dezembro de 32, está sendo tratado nesse projeto de lei, que se passar, vai ser péssimo. Sabe por quê? Eu vou falar aqui para vocês, gente. O projeto, ele propõe o seguinte, nos artigos 144 até o artigo 154, ele vem falando sobre o ECREDAC, vamos falar, ECREDAC, créditos acumulados, tá? Ele traz aqui como que ele acha que deveria ser a homologação e o uso desses créditos, né? Primeiro ponto, ele, ele atualiza esse crédito apenas pelo IPCA. Para vocês terem uma ideia, o IPCA, nossa senhora, é R$ 200 por mês. Então não interessa se eu tenho um pedido feito de R$ 200 mil ou de 200 milhões de reais. Ele vai ser corrigido por mês R$ 200, ponto. Ridículo, né? Não é como o PIS/COFINS que é Selic. Então isso é muito preocupante. E aí, cara, é o seguinte, vamos por parte. Vamos comigo, tenta imaginar comigo. A partir de 1º de janeiro de 2033, que não existe mais a ICMS, já mudamos a chave, estamos 100% na reforma, passou a ser o IBS. As empresas, então, que têm aquele saldo credor, terminaram com o saldo credor, e que pediram e não usaram, enfim, todas elas, vão ter 5 anos para protocolar um pedido para homologar seu crédito junto ao Estado ou ao Distrito Federal, tá bom? Então, nós estamos falando que nós vamos ter até 2038 para fazer os pedidos do ECREDAC, daí a gente não sabe como que vai ser. Se vai ser com o ECREDAC que a gente tem hoje, simplificado custeio, ou se vai ter um outro modelo, tá? Depois disso, então, pedir lá em 38, Felipe, deixamos para o último momento e entramos com os pedidos em 38. Depois disso, o Estado vai ter, nos casos de crédito lá dentro, que é de ativo imobilizado, então, para você ver como vai ter uma diferença ali de análise, inclusive. Quando tem crédito de ativo, ele vai ter 60 dias para se pronunciar, para homologar meu pedido. Dos demais créditos que estão ali, insumos, energia elétrica, tudo que entrou ali, ele vai ter 24 meses, ou seja, ele tem 2 anos para me homologar. Pedi em 38, lá em 40 que ele vai ter o limite para homologar. Até lá não pude usar. Nem sei se vou ter direito. Se chegar em 2040 e o Estado não se manifestar, não se debruçou sobre o meu pedido, aí tem uma previsão nesse projeto de lei que fala, ó,
Se ele não responder, considera que houve uma homologação tácita. O que é isso? O meu crédito foi aceito, mas já ficou 2 anos parado. Então, eu já demorei para pedir e ainda está 2 anos parado. Uma vez homologado, então imagina que foi tacitamente, beleza? O que eu posso fazer agora, então? Como é que eu vou poder usar lá no futuro? Eu vou poder compensar ICMS enquanto ele desistir, então pode ser que eu tenha aquele auto de infração que eu falei, ou algum débito em aberto que eu não paguei, eu vou poder usar. E eu vou poder usar esse valor aí para compensar o meu IBS, o novo imposto. Como? Vamos pensar que a gente estava esperando ele me homologar 240, vamos facilitar, 240 mil reais, bem pouquinho. Demorou 2 anos, ele homologou. Aí eu vou poder usar R$ 1.000 por mês para compensar meu IBS, porque do montante que ele homologar, eu vou poder usar para compensar esse meu valor dividido em 240 parcelas mensais. Ou seja, eu vou demorar 20 anos para usar esse dinheiro. Hoje eu peço 200 mil, é liberado 200 mil, eu quero comprar a matéria-prima amanhã de 200 mil, eu compro com crédito. No futuro, não. E aí, eu posso então compensar ICMS, posso compensar o ICBS em 240 parcelas, ou eu posso transferir a terceiros com regras e limitações. Se eu não conseguir utilizar de nenhuma dessas 3 formas que eu falei, então eu vou partir para o plano C. Tem uma previsão aqui que é o plano C. Eu posso pedir meu dinheiro de volta. Isso não é uma opção hoje. Hoje não devolve. O Estado nunca trabalha com dinheiro, tá? O ECREDAC é um direito que você tem para usar. Nunca volta em cash para você, como é os pedidos da Receita Federal. Aqui ele passa a ser ressarcido em dinheiro, mas só quando esgotado todas as formas. Eu não posso pagar, eu não tenho ICMS para pagar, eu não tenho IBS normal. Vamos pensar, ele me liberou em 2038, eu comecei a usar uma parcela, em 20 anos eu não usei, aí ele vai ver esse saldo remanescente, aí ele vai me devolver. E aí ele vai me devolver dividido também em 240 parcelas. Gente, isso é muito preocupante. Esse projeto de lei 108, ele tem vindo na mídia com destaque voltado para o comitê gestor. Ah, vamos criar o comitê gestor, porque é ele que vai regulamentar, fazer todas essas leis e tudo mais. Só que para a gente que é contribuinte, para a gente que é a empresa, não interessa isso. Não me interessa como é que vai ser composto o corpo do comitê gestor. Se ele vai ter um presidente, que é isso que está falando. Me interessa e que está passando desapercebido, no meu ponto de vista, Felipe, de propósito, para que ninguém, nenhum empresário veja esse absurdo que está sendo proposto nesse projeto de lei e que já está lá na frente para ser aprovado. Porque isso é um golpe de Estado. Tomara que não tenha nenhum fiscal aqui me ouvindo, mas é um calote, gente. Você está com o meu dinheiro, porque, poxa, se eu fiz o pedido, eu já me resguardei se tá bem escriturado, se o crédito é bom e tudo. Você já tá com o meu dinheiro aí. Você vai me demorar 20 anos para me devolver, corrigidos ainda pelo PCA, cara. Não é certo isso. Então, tem que prestar atenção. O artigo 152 desse projeto-lei é absurdo, né? Ele fala assim, ó, se você não conseguiu compensar até 2038, então eu posso te devolver em dinheiro, tá bom? Que bacana. O pagamento eu vou fazer para você em 240 parcelas mensais. Eu vou começar a contar em 2033 e vou corrigir pelo IPCA. Então, assim, o Fê, vamos pensar que a gente tem nosso cliente recorrente. Ele está com nós estamos fazendo a Credac para ele desde agora, 2025. Ele é uma empresa acumuladora de crédito. Ele vai chegar em 32 com saldo credor. Menos, porque nós estamos trabalhando. Isso é maravilhoso. Ele vai chegar com o mínimo do saldo credor e não com ele cheio, se ele não tivesse feito nada. Mas ele vai chegar lá. Quando ele chegar lá, o nosso pedido de ECREDAC, ele vai morrer de fome e nós também. Que como você mesmo pôs, a gente geralmente faz um pedido, os nossos honorários são atrelados ao caixa. Assim que ele usa, a gente morde o nosso pedacinho dos nossos honorários. Ele vai começar a usar só em 38, cara, se ele não tiver nada para compensar. Até lá, o Estado fala: vamos esperar para ver se você vai poder usar com um IBS, se você vai arrumar um terceiro. E ele vai segurando você ali, entendeu? Então, isso é ridículo. E aí, se chegar nesse ponto dele ter que devolver para você esse dinheiro, lá no futuro bem, bem distante, aí ele vai te pagar. Lembra que ele parou de corrigir. Então, ele vem corrigindo o seu pedido. Eu fiz o pedido nesse mês.
Aí mês que vem ele ainda não foi homologado, então eu fiz 10 mil reais, eu vou ter 200 reais de IPCA. Então ele vai ser, quando ele for homologado, ele vai estar em 10.200 reais. Foi homologado, 10.200 reais. Aqui eu paro de contar. O que eu tenho direito, então? 10.200 reais, dividido por 240 vezes. Vou pegar um pedacinho, acabou. Se até lá eu não usar, aí ele vai pensar em me devolver. Quando ele for me devolver, aquela parcelinha do mês, aí ele vai corrigir de Selic, mas ele vai me devolver 3 meses depois, daí corrigido pela Selic. Pelo amor de Deus, Felipe. Não, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu adorei esse webinar, porque a minha intenção aqui era não só falar que hoje o contribuinte tem direito, tem esse monte de opções de utilização desse crédito acumulado, mas também para não ficar sentado em cima desses créditos. Ah, amanhã eu vejo, depois eu vejo. Eu tenho até 2033 para ver. Cuidado, cara. Chegou em 33 com esse saldo que cada vez está maior. Vai ver esse dinheiro 20 anos, nós vamos estar morto. Eu pretendo já estar aposentada, Felipe. 20 anos. Imagina essa empresa, se é que ela vai conseguir permanecer aberta. Porque dependendo, isso daqui pode se tornar um gargalo para ela. Um Sim, gargalo enorme, porque sim. pensa bem, olha só, eu vou receber lá no meu exemplo R$ 1.000 de direito depois de homologado para compensar com o meu IBS. Vamos pensar que eu me tornei contribuinte do IBS. E daí, naquele mês que eu apurei meu IBS, deu, sei lá, R$ 200.000 para eu pagar. Eu vou ter que desembolsar 199 mil, Felipe, porque eu só vou poder usar R$ 1.000 de um crédito que já foi 100% homologado. Sim. Isso é ridículo. Então, eu vou ter que ter E um fluxo de caixa ótimo, gente. Então, gente, exato. Fê, meu recado aqui para todo mundo que está nos assistindo, né? Se tem escritórios, vim com esse discurso, abrir a mente do seu cliente. Se tem cliente, se tem empresas aqui com os profissionais da área fiscal, para que eles falam com o profissional da área financeira, porque isso é um impacto violento para a empresa, para que daí todo mundo se debruce sobre esse tema, que é muito importante, e faça, por exemplo, uma cutucada, cutuque a sua associação de classe para ir lá te representar antes que esse projeto se transforme em uma lei complementar, porque daí já era. Fala com o seu deputado, com o seu senador que você votou, vai fazer um movimento, cara, porque tá lá na porta para ser aprovado. E se isso passar, meu amigo, sinto Exato. lhe dizer. Exatamente. E é engraçado, Cíntia, que hoje em dia a gente vem batendo muito nessa tecla. Aqui, bom, quem acompanha nossos webinários, nosso podcast, sabe que a Verity vem, que nem eu falei no início, né? Chega até a ser repetitivo, mas a gente vai levar esse discurso até onde der, Uhum. porque assim, tem muita gente que às vezes a gente vai conversar, tem muita gente que fala assim, Felipe, o meu cliente vai aguardar o negócio acontecer, porque o Brasil, vai ter muita Prorrogar. coisa que vai prorrogar, tá? Pessoal, a chance é quase zero, porque a Receita Federal, porque assim, a reforma tributária é uma vantagem para o governo em Claro que é. N aspectos, em N Sim. aspectos. Então, é interessante para eles essa reforma tributária. Não pense que eles estão fazendo essa reforma porque eles são bonzinhos e eles falam assim, não, realmente é complexo o negócio, vamos alterar aqui, porque coitado do empresário, né? Não, é porque eles querem melhorar N coisas do lado deles, né? Uhum. Fiscalização, ressarcimento, Arrecadação. arrecadação. Então, tem várias coisas por trás. Então, e é por isso que a gente vem batendo na tecla, falando assim, pessoal, tudo bem vender reforma tributária. Eu acho que vocês devem vender mesmo cálculo de reforma tributária, devem orientar o cliente na reforma tributária. Mas lembre-se, reforma tributária, em paralelo, tem que vir a recuperação de crédito. É um projeto único. Você não pode falar de reforma tributária para o seu cliente e não falar da recuperação de crédito. Ou um olhar no crédito acumulado, igual a Cintia bem colocou. O ICMS, se você deixar lá para 2033, uma coisa é você levar um saldo credor de ICMS, o cliente tem 10 milhões hoje. Você lá em 33 levar R$ 1 milhão e aí entrar, né? E outra, 10 milhões hoje, se você levar lá em 2033, vai estar 30, 40 milhões. Uhum. Mas
uma coisa é você levar 40 milhões lá e entrar nesse rol que daqui 20 anos você vai receber. Nossa. Isso se isso daí não virar tipo um Ó, precatório. é, A gente não sabe que vai chegar lá, eles vão falar assim, ó, então, a gente está com o Estado não consegue pagar, é vamos jogar mais 20 anos. isso. É, e outra coisa é você chegar lá com 500 mil, 1 milhão, porque daí é um dinheiro que você já provisiona, É né? verdade. Você já Uhum. provisiona, você fala assim, cara, beleza, isso daqui. E outra, você já vai fazendo uma estratégia para o cliente, quando for chegando lá em 33, fala assim, cara, ó, a gente está em 29, a gente vai pedir isso, 30 a gente vai pedir isso, 31 a gente vai pedir isso. E aí começa o jogo. Aí você começa a estruturar. Você começa até pensar com o cliente uma forma dele mudar a Então, vamos lá. operação interna para você pedir a CREDAC numa perna e a outra ele começar a mudar a operação para ele começar ele mesmo utilizar esse saldo. Isso, Você entendeu? isso. Então, Ou então até ver se, por exemplo, no caso dele, é por isso que cada cliente tem que ter um tratamento diferente, Fê. Mas, por exemplo, putz, chegou aqui um cliente outro dia pra gente que estava com um saldo credor altíssimo e ele importava. Então ele importava produtos e depois, quando ele comercializava, ele vendia quatro, porque era importado, tá? E aí ele acumulava crédito. E aí a pergunta foi, pô, mas tá bom, agora eu vou usar o meu crédito que foi homologado para pagar o meu ICMS do desembaraço. E aí eu tenho direito a estruturar ele de novo como um crédito, que eu tenho. Né? E eu continuo assim, só não vai mudar o meu fluxo, só vai melhorar meu fluxo de caixa, mas eu tô com acúmulo e todo mês tendo que pagar Exotex para fazer o cálculo, o pedido, movimentar minha equipe aqui, não tem como estudar? Aí eu falei assim, claro que tem. Claro que tem. Vamos lá, se você está acumulando porque você importa e vende para outros estados, tem um regime especial também que você pode pleitear para na hora de desembaraçar sua mercadoria, você não pagar ICMS. Você não acumula mais. Então você estanca o acúmulo do crédito, Fê. Tem outros tipos de regimes especiais de acumuladores de créditos que dá para ser solicitado para o Estado demonstrar para ele. E para isso, sempre é interessante também você demonstrar para o fiscal o acúmulo simulando um pedido de CREDAC. Quando ele vai analisar o seu pedido de regime especial, se ele tiver tudo demonstrando ali, Fê, ele te dá ele te concede esse regime especial porque você convenceu ele. Olha, se eu interessasse com um pedido de ECREDAC, eu ia ter todo mês estar te pedindo, todo mês você ia estar analisando para mim. Não precisamos disso, né? Pode me dar um regime para evitar que eu acumule crédito. Então, é isso, eu acho que a gente tinha para falar. Fê, finalizando, não sei se você quer complementar alguma coisa. não, acho que foi perfeito. Acho que a gente pode até começar agora a ver as perguntas, abrir para as perguntas, mas Aham, eu acho que o recado a gente passou bem, né? aham. É, lembrando que, pessoal, a gente sabe que a jornada é difícil, a gente sabe mas a gente, para quem é nosso usuário também, sabe que a gente dá caminhos lá. Fazer o Equedac é mamão. Fazer o Sim. Equedac, sobe o SPED, aperta o botãozinho, a magia acontece. Mas a gente sabe que não funciona assim o departamento fiscal, né? Então, usem as ferramentas, né? Às vezes eu vejo o pessoal indo muito focado na ferramenta do Equedac e só gerando o Equedac. Eu não vejo eles passando pelo Nos Conformes. A gente tem uma ferramenta de compliance do Nos Conformes lá. Avaliem lá, olhem a operação do seu cliente, CST do seu cliente, o que ele está importando. Conversem com seus clientes, aqueles escritórios. Eu vejo muito escritório do estado de São Paulo que tem clientes que têm créditos acumulados e o próprio escritório não quer mexer com isso. O próprio escritório fala assim, putz, isso daí vai dar dor de cabeça. Mas eu acho que vai dar mais dor de cabeça vocês não falarem isso para o seu cliente no futuro do que agora. Então, tome muito cuidado com isso e super recomendo, conversem com o cliente. É, vamos lá, vamos agora para perguntas. Vamos lá. Carolina, tudo bem, Carolina, sem problema. Imagina, eu agradeço a sua presença também. Saiba que o vídeo vai estar no YouTube, então a gente vai continuar, acho que mais um pouquinho aqui, vamos ver o ritmo de perguntas, mas vai ficar para o YouTube, depois pode consultar lá, e qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para a gente. Bom, vamos iniciar a Marli. A Marli pergunta assim, da Real Assessoria. A Marli pergunta: Bom dia, sobre as compras no varejo, se eu comprar de uma determinada cidade, mas meu endereço for de outra, o imposto irá para a cidade onde eu estiver efetuando a compra? Obrigado.
nas compras presenciais? Eu não sei, eu acho que essa dúvida deve ter sido da reforma, Acho que foi eu da acho. reforma. Eu acho que foi da reforma. Então, aí eu já não entendi. Quando é compra presencial, Marli, o que a gente entende que vai ser no local da compra, né? Pelo que a gente está entendendo aqui, que vai ser o destino. Mesmo que seu, por exemplo, eu sou o Felipe, que eu moro em São Paulo e eu estou num supermercado em Minas. Então, eu imagino que eu estou viajando para Minas e eu fui no supermercado. O que dá a entender que lá o supermercado vai ser o imposto de Minas, não o endereço pessoal do Felipe. Não sei se essa foi sua dúvida, tá? Até assim, não sei se você concorda também com o É. que eu falei. Concordo. E assim, não dá para afirmar muito, que como é a questão da reforma, ainda não foi regulamentado, como que vai ser o Exato, recolhimento. Se você, como empresa, vai recolher numa guia única, e aí o próprio comitê gestor vai fazer a repartição lá para o município, ou exato, se você, como contribuinte, vai ter que recolher numa guia específica, como é hoje, por exemplo, o ICMS de FOL, o ICMS-ST. Não sabemos, essa daí nós vamos ficar devendo, porque não foi regulamentado, Fê. exato. O Diego, se uma empresa apura valor mensal de saldo acumulado acima. Opa, peraí, que o meu time jogou para baixo aqui as conversas. Peraí. Eita, tá. Diego, se uma empresa apura valor mensal do saldo acumulado acima dos limites do sistema simplificado, ela pode limitar o pedido dela para enquadrar no modelo simplificado ou obrigatoriamente deve ir para o custeio. Oi, Diego, tudo bem? Diego, você não é obrigado a ir para o custeio. Você vai transmitir o seu arquivo sem limite. Então, com todas as operações, sei lá, você mandou lá 600 mil reais no seu arquivo. Ou quando você for fazer o pedido, você vai estar limitado às 10 mil FESP. Daí você vai pedir 340 e poucos mil reais, tá? Bom, o Luciano pergunta se a live está sendo gravada. Sim, e vai subir para o nosso canal do YouTube. Fiquem super tranquilos, tá? É, A Thaís, qual a melhor opção de utilização do crédito acumulado para uma empresa que é somente importadora? Comércio. Porque pagar o ICMS importação pode aliviar o caixa, mas o crédito em si continua voltando na apuração e acumulando. Ah, legal lá, Thaís, que eu não tinha visto. É isso aqui, Thaís. Você pode entrar com os pedidos do crédito acumulado para desovar o que já está lá no seu saldo credor, né? Utilizar para recolher o ICMS do desembaraço, mas juntamente com o seu pedido do ECREDAC, os primeiros que você fizer, você já pode ingressar com um pedido de regime especial pedindo para que no momento que você for desembaraçar a mercadoria, o Estado te conceda um diferimento desse ICMS, ou seja, você não paga na entrada a guia do ICMS importação e no momento da sua venda você recolhe o ICMS, entendeu? Aí você deixa de acumular o crédito. Não sei se eu consegui responder, Fê, você entendeu o que eu falei? Sim, sim. Tá, Não, beleza. faz sentido. Tá. Então, são É, dois projetos aqui que devem correr para a Thaís correr juntos: o ingresso de um pedido de regime especial para estancar o crédito e um ECREDAC para aliviar tudo que já está aprisionado. exato. Pensa que você se machucou e tem uma ferida, e a ferida está saindo sangue. Você vai estancar a ferida e ao mesmo tempo você vai curar ela. Isso, exatamente. É, Depois o pessoal só agradecendo. Acho. Já que ninguém está mandando pergunta. Opa, caiu uma agora. Estando regular a documentação de pedido de conversão de saldo credor e crédito acumulado, modelo simplificado, em média, quanto tempo para homologação? Essa é uma pergunta legal. Como é que é? Estava Quanto... agradecendo aqui. Ah, Ah, Simplificando, o Luciano perguntou assim: ah. estando regular a documentação de pedido de conversão de saldo credor e crédito acumulado, modelo simplificado, em média, quanto tempo demora para homologação? Ou seja, fiz o ECREDAC, quanto tempo demora para o ECREDAC homologar? Depende, né? Essa, Essa é uma é, pergunta de essa é a milhões. pergunta capciosa do Luciano. É assim, Luciano, tudo vai depender. Antigamente, a gente nunca pode falar quanto tempo demora, porque não tem uma regra, né? E a Uhum. gente depende do fisco analisar e deferir. Mas antigamente, que eu digo, uns 4, 5 anos atrás, a gente sempre falava para os nossos clientes que ia demorar em média de 1 a 2 anos. Nunca antes de 1 ano. Agora não. Se a sua empresa, por exemplo, tem a nota que eu comentei dos nos conformes
A mais, A e B, está demorando aqui com os nossos clientes, quando a gente pede, de 3 a 4 meses. Já faz até o deferimento, já manda a notificação para o lançamento de outros débitos no seu ECF, para o dinheiro ficar disponível ali para utilização no Ecredac. Se você é CD, aí você vai entrar naquele rol de mais de um ano, provavelmente. Ó, eu ingressei com um pedido, não pode falar o nome do cliente, né? Mas um cliente grande. Eu ingressei com os pedidos dele 15 dias atrás. Já abriu a fiscalização, já marcou, já vai fiscalizar ele a visita para segunda-feira que vem. Ou seja, já está rolando, vai ser liberado rápido. No final do ano passado, eu ingressei com um pedido de uma empresa que era fabricante de pallets. Eu ingressei em outubro, em janeiro o cara já estava usando. Ingressei em outubro, novembro começou todas as avaliações do estado, dezembro já soltou o lançamento para que ele fizesse a liberação da disponibilidade desse montante, e no começo do ano esse cara aí do pallet já estava utilizando para comprar pregos. Estava super feliz. Então, depende muito. O estado tem trabalhado forte, tá? Depende do montante também. Porque se você pede muito dinheiro ali, vamos falar, o Estado costuma também, pela estrutura do fluxo de caixa do Estado, liberar depois. Se é cliente que tem valor menor, ele libera rápido. Então, assim, eu não tenho como responder essa questão para ele, Fê, de forma pontual. Não, Mas mas diminuiu bem o tempo. Isso eu posso falar. até, Luciano, é uma dúvida também que a gente escuta bastante aqui. Às vezes o pessoal, quando não está utilizando nossa ferramenta, o pessoal sempre pergunta, pessoal, mais ou menos em qual é o prazo? Bom, a Vert, vocês sabem, os nossos clientes são escritórios, né? A gente é um software desenhado para escritórios. E depende, até aqui não existe uma regra. Se a gente pegar todos os escritórios que fazem as entregas, cada um é uma forma, igual a Cíntia falou, não tem. E não é. Às vezes o pessoal fala assim, é 90 dias, é 120. Não tem, pessoal. Vai depender, depende muito. Depende muito do. Às vezes a empresa tem uma nota boa e depende do fiscal que está com ela na mão. Depende das perguntas que às vezes o fiscal vai fazer, o tempo dela responder. Então não tem uma média. Mas é bom quando. Eu sei que a ansiedade do cliente, né? O cliente ele pergunta isso. Eu sempre falo, talvez uma estimativa, falar para ele, olha, tá demorando de 6 a 1 ano. Isso. Eu acho bom, porque daí você controla a ansiedade do cliente, se sair antes é melhor, né? Mas também não deixa o cliente no escuro, porque eu sei que essa pergunta vem muito do cliente, né? O cliente fala assim, tá, quanto tempo, né? A Thaís fala, complementando agora, esse regime citado é permitido inclusive para os bens similar nacional, cuja saída internacional é tributada a 7 ou 12. Acho que ela está perguntando do regime especial, né? Thaís, é assim, o regime especial é para aquelas mercadorias que você vai, na sua saída, ela tem o conteúdo de importação superior a 40%, sabe? É por isso que daí você acaba acumulando crédito. Então é para saídas tributadas a 4, tá? Mas a gente pode ingressar, é que tem um especial para saídas tributadas a 4, mas tem uma outra previsão legal do Estado que ele permite que você ingresse com regimes especiais diversos ali. E aí a gente pode abarcar a sua empresa dentro desse que é um regime especial geral. Volto a falar, Felipe, para você conseguir qualquer coisa do Estado, ou enfim, para você ter uma aprovação da sua auditoria, é sempre bom você sempre esmiuçar, né, o que você quer. Então, Thaís, se você monta um pedido de regime especial demonstrando economicamente por números, né, que você está acumulando, então você traz lá uma linha do tempo dos últimos 12 meses. Olha, eu comprei isso, essas são minhas aquisições, geraram tais créditos. Daí eu vendo a 4, a 7, a 12 para essas determinadas regiões. E demonstra ali com prints do seu SPED, faz um gráfico, chega num IV e num PMC que suporte, que o próprio fiscal entenda que é da sua operação acumular, você vai conseguir obter o regime especial. Caso contrário, você só fica descrevendo, escreve 28 páginas. A chance de vir indeferimento para você é enorme.
Então, tudo vai depender da profissional que ingressa com o pedido do regime especial. Tem que ser muito bem elaborado. As suas chances são daí bem grandes, tá? Boa, boa. Bom, É. pessoal, então acho que eu vou encerrar. Uhum. Cíntia, Oi. deixe seus contatos, o seu LinkedIn, Instagram, contato da Isotex, e eu vou abrir esse espaço para você, mandar um recadinho aí para a galera. Tá bom, então eu queria agradecer a você também, deixar 3 mensagens para todo mundo que ainda conseguiu ficar aqui com a gente, que a gente estourou bastante, né? Então, primeiro que a reforma está andando, os prazos estão correndo. Segundo, que a que, como conhecemos, vai acabar, então, por favor, se antecipem para não ficar para trás. E o terceiro, e o ponto mais relevante que eu acho aqui, é o projeto Lei 108, que é muito perigoso, então vamos pressionar agora, né? Aí quero agradecer a Verity pelo espaço, Fê, principalmente para você, por esse convite, para a gente conversar sobre esse diálogo que foi tão necessário. Queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje. E quem quiser falar sobre créditos e outros projetos de consultoria, eu fico à disposição. Eu coloquei aqui no nosso chat os meus contatos, tá bom? Mas posso falar aqui para vocês. Meu telefone WhatsApp é o DDD 19, a gente fica aqui em Campinas, 984240398. Se preferir, pode me mandar um e-mail, que é cintia.gonçalves, sem o cedilha, então cintia.goncalves@exotex.com.br. E a gente também tem o canal lá, que eu coloquei aqui no na nossa conversa, do Instagram e do LinkedIn. Tá bom? Fico à disposição, gente. Vai ser um prazer receber vocês, tá? Até para fazer parceria, se tiver algum escritório aqui, Fê, que já tenha clientes que tenha saldo credor, mas não sabe operacionalizar, quiser entrar em contato, a gente pode trabalhar em conjunto, tá bom? Perfeito, perfeito. E Obrigada. pessoal, eu também agradeço a presença de todos. A gente passou um pouquinho, mas eu acho que acho que foi importante essa conversa que a gente teve hoje. Cíntia, agradeço demais. Eu falo em nome de todo o time Verity aí, agradeço por você ter sido tão clara e transparente, Obrigada. né? E ter trazido esse tema tão importante, ter trazendo as dores reais, né, de quem vive isso. Então eu falo de todo o time da Verity, agradeço a oportunidade, agradeço aí a transparência e a presença, tá bom? Obrigada. Fiquem com Obrigado, Deus pessoal. então, gente. Pessoal, tchau, agradeço a presença de todos. Espero vocês aí mês que vem para a gente fazer mais um webinar e vamos se falando, tá bom? Então, tchau, pessoal, até mais. Tchau, obrigada.